Shalom, shalom, amados. Você tem dúvida a respeito de como deve ser trabalhada a sua salvação? Ou, aliás, você sabe que a sua salvação, a nossa salvação deve ser trabalhada com temor e tremor dia após dia? Então, nós precisamos entender isso. Aliás, é um processo para toda a nossa vida. Estarmos sempre trabalhando a nossa salvação, estarmos sempre empenhados. É um processo, um tiquinho de cada vez. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? É a paciência de Deus conosco. Mesmo porque a dimensão que o nosso Pai vive não é a mesma dimensão nossa. O tempo dele não é como o nosso tempo, mas ele entra no nosso tempo. Hoje, quando eu estava tendo uma aula aqui na base, né, o professor falou, ele disse a respeito disso aí e disse... Lá em Isaías 28:10, né? Ele diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, acho que já é as palavras do meu professor, mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, e assim se aprende. Então, a nossa salvação, ela vai ser trabalhada todo o tempo. E sabe o que eu acho mais lindo disso aí? E tá lá também em Filipenses 2, né? 2, 12, 13, você pode ler 14, que eu acho fantástico. Deus nos dá, assim, uma vontade, né? Mas a nossa vontade, às vezes, ela recebe interferências da nossa alma, que é a sede das nossas emoções, a nossa vontade também. Isso tudo engloba uma série de coisas, que é a nossa educação, as nossas histórias, que nós não escolhemos, não é verdade? Aquilo que muitas vezes, eu como que já sou mãe, que já sou vó, tem coisas que de fato eu não consegui superar, vencer. Estou vencendo ainda, né? Como eu disse, a gente tem a vida toda para viver esse processo de crescimento espiritual. Eu estou descendo um lugar aqui que está cheio de capim ainda, já secou o sereno da noite, mas esse dia eu tomei um tombo, saí escorregando, quase caí dentro do córrego ali. Nossa Deus, aí... eu fico pensando, será que algum dia eu vou cair aqui gravando vídeo? Pode ser que sim, né? Tomara que não. Então, nós vamos crescendo. E o querer, como eu falei, né? Há essas interferências, mas o que eu acho mais lindo, eu oro assim para Deus, eu já ensinei. Eu fui voluntária lá como psicoterapeuta no sítio para dependentes químicos, né? E eu falava sempre pros homens, né, de 18 a 60 anos, que eles eram os alunos, né, que estavam em recuperação lá. Principalmente porque o dependente químico, ele perde a vontade, né? Ele perde porque fica emboltada a vontade dele pela dependência química, até que todo o processo de libertação, de limpeza, né, que também leva tempo, aconteça, o querer fica todo cheio de interferências. E daí, tô olhando pro chão assim para ver onde estou passando, né? O capim aqui tá um pouco alto. E daí, eu falava para eles, você não quer, né? E às vezes não são só eles que não querem. Tô falando especificamente deles porque eu vi a luta, né? A dificuldade. Mas aí nós também às vezes não queremos. Então a nossa oração pode e deve ser, papai, me ajuda a querer. Nossa, se eu não quero, coisas simples às vezes, né? Eu não quero comer às vezes salada, 70% do meu prato, minha refeição seja salada e depois as outras coisas. Tô dando um exemplo, mas tem muitas outras coisas. Aí eu digo pra ele, pai, tomara que esse vento não atrapalhe o som do telefone. Me ajuda a querer, porque eu não quero. E sei que sem o meu querer, que você me deu livre-arbítrio, eu não vou conseguir fazer muitas coisas. Então, por favor, por misericórdia, pelo amor que você tem aqui pela sua filha, me ajuda a querer. E ele ajuda, sabe? Como eu disse, ainda que meu querer esteja viciado, com alguns quereres errados, ainda que as minhas motivações estejam intoxicadas, né? Porque às vezes eu tenho motivações que estão intoxicadas, né? Às vezes eu quero fazer alguma coisa não pelo puro desejo de servir a Deus, mas eu quero reconhecimento, eu quero aprovação
Eu quero me sentir querida, quero ser queridinha. E às vezes a gente não se dá conta. Porque como diz lá em Jeremias 17:9, né? O coração humano enganoso é. O que é o coração humano? É a mente. Porque o coração é um órgão que bombeia o sangue. E tudo está na mente, é a mente que pensa. Mas a gente tem esse costume de falar o coração, né? Que é a sede dos sentimentos, né? A gente fala isso. Mas aí nós precisamos, né, pedir a Deus que nos ajude. Como fala em Jeremias. Me ajude, Senhor. Como fala no Salmo 139. Eu não me conheço tanto quanto o Senhor me conhece. Então só o Senhor para me libertar de mim mesmo. Para me ajudar a realmente detectar qual a motivação real que me leva a querer alguma coisa. E se meu querer está errado, me livra dele. Alinhe o meu querer com o seu. Por isso, que é uma oração maravilhosa, que eu acredito que agrade muito a Deus, é falar para ele: Papai, dá-me conhecimento da sua vontade com relação à minha vida. E dá-me graça, Senhor, que eu tome posse dessa graça que o Senhor já me deu na cruz, para que eu a viva, sabe? Porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Não tem que errar, sabe? A gente vai acertar sempre, vivendo na vontade de Deus. Agora eu acabei de chegar aqui na minha casa, a casa das meninas. A minha mãe até implicou comigo, falou: casa das meninas. Você com 58 anos falando casa das meninas, que menina é essa? Eu falei: eu sou a menina no meu coração. E daí? O meu papai não me vê com uma mulher próxima à terceira idade. E ainda que seja, que bom, eu não troco. Se Deus fala: você quer voltar lá para os 18, 15, 17, 20, tendo aquela cabeça que você tinha? Não quero. Mesmo porque eu creio que Ele que me sustenta, Ele sustenta todos nós. Eu creio que a palavra me diz, né? Que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, terão as forças multiplicadas, correrão, não se cansarão, subirão com asas como águias. Então não é porque sempre a palavra tem uma resposta para nós. Então, amados, vamos pedir a Deus que nos ajude a perceber as nossas condições e realmente nos ajudar a nos conhecermos mais profundamente. Tudo que nos leva, motivação para as coisas que nós consideramos boas e legais, e também as coisas que têm interferido na nossa paz, na nossa capacidade de nós amarmos, de nós sermos úteis, de nós querermos de verdade viver a vontade de Deus, que é o melhor para as nossas vidas, não é mesmo? Mais uma vez eu vou pedir que você não repare meu cabelo, porque o vento já jogou ele para cima há muito tempo. Que bom que tá ventando. E assim, mais uma pequena reflexão nesse devocional de hoje. Deus quer relacionar-se conosco, sabe? Ele nos fez para esse relacionamento. Então é necessário que nós paremos, que nós meditemos, que nós reservemos um tempo diário para que possamos ouvir a voz dele, para que possamos estar ali focados nesse âmbito de crescimento pessoal, de relacionamento com o pai que ama. Pelo menos minha mãe, né? Meu pai já é falecido, mas a minha mãe, ela... E meu padrasto também. Ela fica muito triste o dia que eu não falo com ela. Ela quer falar comigo todos os dias, né? Não importa, às vezes é rápido, às vezes é mais demorado. Mas ela se sente honrada, ela se sente feliz, ela se sente como um carinho, como um respeito, como uma atenção. Ela que é carne, né? Ah, mas Deus não necessita disso. Quem disse? Eu não conheço esse lado de Deus de não gostar disso. Ele me fez, ele me amou e ele nos mantém. Então como que eu vou dizer isso, né? Tem um varal aqui atrás de mim. Deixa eu tirar essa roupinha daqui. Para fazer um fundo melhor para vocês. Então, vamos nessa vibe, não é verdade? E pedindo a Ele que toda a nossa vontade que está contaminada, que está intoxicada, que foi sabotada pelo dia a dia, pelas vivências, pelas decepções, frustrações, traumas, Ele é o único capaz de nos trazer a cura, de nos trazer conserto, de nos ajudar a vencer qualquer coisa que esteja prejudicando essa nossa comunhão com Ele. Antes de você orar, vai lá, curta, compartilhe. E vou dizer mais uma vez, eu tenho deixado lá, né, sempre esqueço o nome, gente. Eu tô aqui na base, né, estudando, me preparando para as missões, tudo isso tem um custo.
Então, quem sentiu o desejo no coração de contribuir para as missões, né? Tá lá o meu Pix, tá bom? Se você não puder, se você puder compartilhar, Deus vai te tocar no seu coração. Só você pedir a Ele. Ah, Deus, essa mulher tá pedindo aí, tá virando uma pidona. Aqui a gente leva esse nome. Mas sabe que eu aprendi uma coisa aqui muito importante? Que quando nós não pedimos, nós estamos prejudicando as pessoas às quais a gente não quer pedir. Porque nós estamos tirando dela a oportunidade de abençoá-las. Né? Elas são abençoadas quando elas compartilham, quando elas estão junto na missão de levar a palavra de Deus a todos os povos. E tudo na vida tem um custo. Né? Há um custo de estar aqui, de renunciar a tudo, né? Ter uma vida simples e tantas outras coisas. Né? E cada dia eu tenho experimentado isso. Mas eu estou feliz porque eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus para a minha vida. Eu entendi isso desde muito cedo. Sabia que esse dia ia chegar e ele chegou. Então tá lá meu Pix, caso você queira ajudar, caso você não possa, você pode ajudar também orando. E ainda que você ajude financeiramente, ajude em oração. Sabe, vocês estarão aqui junto. Missão não é só quem sai e vai, mas quem fica atrás dos bastidores. Porque o missionário ele não funciona se não tiver ninguém atrás dos bastidores. Então vamos orar. Papaizinho, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez consagrar o nosso dia a Ti, Deus. Seja qualquer tempo que esse vídeo seja ouvido, Deus. Colocar nas Tuas mãos, ó Pai, todas as nossas mais profundas motivações, Te dando a liberdade, Deus, de trabalhar nelas, de corrigi-las. Se for preciso aniquilá-las, ó Pai, que haja destruição delas se elas estiverem erradas, ó Pai. Naquelas que nós não acertamos, só nos perdoe, Deus. Mas nos ajude, Deus, a caminhar, a irmos além de nós mesmos, ó Deus, para que tenhamos coração sábio, ó Deus, para que haja vida e abundância sobre nós, ó Pai, para que verdadeiramente sejamos filhos que Te agradem, que aprendam a Te amar, ó Pai. Não digo que é assim como o Senhor nos ama, porque o Seu amor é perfeito, apesar de o Senhor nos ter feito a Sua imagem e semelhança, Deus. Nossa, é um sonho, amar como Você ama. Então, Deus, nos ajude, ó Pai, traga cura sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre as nossas histórias, todas as estações que nós vivemos e aquelas que nós ainda viveremos, ó Deus. Sem Ti nós nada podemos, nós nada sabemos, nós nada fazemos e muito menos queremos fazer, tal como seu servo, filho amado Moisés o disse. Então, ser com cada um de nós, ó Pai. Entra lá, Deus, porque o Senhor não tem impedimento nenhum para entrar no tempo. Não existe isso para o Senhor. O Senhor nos vê como únicos no tempo, nas estações, na idade, tudo. Porque o Senhor é capaz, Deus, o Senhor é tudo de melhor que nós temos. Nós chamamos fortaleza nossa, que adestra as nossas mãos para a batalha, de forma que podemos envergar arcos e mais arcos de bronze. E você que já contribuiu, eu sei que tem pessoas aí que já contribuíram, hoje a internet, né? Hoje não, ontem ela ficou fora do ar, um bom tempo, não pude nem agradecer de imediato. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo.